E para falar da grande expectativa de hoje, que é a reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, e desta vez uma expectativa muito forte quanto ao corte da taxa básica de juros, que seria o primeiro em 4 anos. Nós estamos em contato com Alexandre Schwartzman, que é economista, consultor, ex-diretor do Banco Central, já participou de muitas reuniões do Copom, não é, Alexandre? Bom dia. Bom dia, Denise. De fato, participei em algumas, né? Naquela época em que tinha aquela briga entre os pombos e os falcões, e você estava do time que era mais conservador em relação à política de juros. Hoje, qual é a sua expectativa? Acho que as indicações são de que o Banco Central deve começar um processo aí de redução de taxa de juros por agora, né? Enfim, os sinais mais recentes de inflação têm sido positivos. Esse ano está comprometido, mas a gente já sabia desde o começo do ano que não tinha muito o que fazer, mas parece que a gente está se encaminhando no ano que vem para uma inflação ali perto da meta, né, o que seria pela primeira vez desde 2009, ou seja, né, estou falando talvez em 2017, retornar a um lugar de onde a gente saiu em 2009. Então, positivo, né, mostrando como, enfim, o descaso com a inflação no passado nos custou muito caro hoje. E tem a questão que esse comportamento melhor da inflação que é esperado daqui para 2017 tem muito a ver com essa fraqueza que a economia ainda mostra, inclusive em relação ao consumo, né, Alexandre? Sim. Olha, existe essa relação, né, entre atividade econômica e inflação, né? Só que exatamente por conta do descaso que aconteceu nos anos anteriores, essa relação se enfraqueceu. Quer dizer, a gente precisou fazer uma recessão muito mais profunda para conseguir trazer a inflação de volta para a meta. Foi uma coisa que cansei de alertar, inclusive, aqui com vocês no Jornal da Manhã. Mas agora, finalmente, está acontecendo. A gente tem visto aí praticamente a inflação de serviços, que era uma coisa que estava muito resistente, começa a ceder um pouco. Agora, o custo disso foi muito grande, né? E Alexandre, tem a questão do ajuste fiscal, por aí você está mais confiante, porque é um ponto que tem sido colocado muito pelo Banco Central, que há necessidade de avançar com o ajuste para ele ter mais margem de manobra em relação aos juros. Eu acho que sim, o ponto levantado pelo Copom está absolutamente correto. Quer dizer, se você fizer um ajuste fiscal mais forte, você vai poder cortar mais a taxa de juros. Só abrindo aqui um parênteses rápido, é exatamente por isso que o pessoal que traça o paralelo entre a austeridade na Europa, onde a taxa de juros é zero, a austeridade no Brasil, onde a taxa de juros é alta, está absolutamente equivocado, né? Aqui, se a gente fizer austeridade fiscal, segurar o gasto, etc., vai abrir um espaço para cortar o juro, e aí o que vai crescer para frente vai ser o consumo das famílias, o investimento e não o gasto público. Então tem um espaço para fazer esse ajuste. E o Banco Central está correto. Agora, nós demos um pequeno passo, que foi começando a aprovação da PEC 241, a PEC do teto de gastos. Tem muita coisa para fazer, tem reforma previdenciária, tem uma série de coisas que tem que ser trabalhadas, inclusive para o teto funcionar, porque sem as reformas, o teto aguenta 3, 4 anos. Assim, depois disso ele não vai sustentar. Agora, Alexandre, para fecharmos, uma coisa que tem que ser muito bem colocada é que o Banco Central reduz a taxa básica de juros, o mercado está dividido entre 0,25 e meio. Agora, o impacto na ponta final é pequeno e nós continuamos convivendo com juros absurdamente altos. Até o Banco Central tem discutido essa questão do chamado spread bancário, que é exatamente essa diferença imensa que nós temos, né? Dá para ter algum efeito maior por aí? Um pedaço desse efeito já materializou, né, Denise? Porque as expectativas de taxa de juros são que o Banco Central começa agora, mas não para agora, ele vai seguir. Então, se a gente for olhar a taxa de juros para 1 ano, a taxa de juros para 2 anos, ela já embute ali uma série de cortes. Então, quando a gente olha para essa taxa que baliza, na verdade, uma série de outros empréstimos, ela já caiu. Ora, obviamente, à medida que o Banco Central prossiga no corte da taxa de juros de curtíssimo prazo, que é a Selic, a taxa de juros de um dia, se ele continuar com esse corte, a gente imagina que a taxa de juros de 1 ano vai cair ainda mais, a de 2 anos um pouco mais. Então, do ponto de vista de taxa de juros mais longo, o processo já começou, e não começou hoje não, começou há alguns meses. É isso que abre a possibilidade para uma recuperação, ainda que muito modesta, da atividade em 2017, um pouco mais forte em 2018.
Tá certo, nós ouvimos o Alexandre Schwartzman, que é economista, consultor, ex-diretor do Banco Central. Alexandre, muito obrigado, um bom dia.